A paz do Senhor Jesus! E você, jovem, como é que tá? Como é que passou a semana? A gente tem toda semana um encontro aqui através do canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. É inédito, não é, esse programa que você está assistindo, mas a gente tem reprises também que acontecem dentro da TV Manaim e vocês, jovens, certamente já sabem todos os meios possíveis de acompanhar, de assistir a TV Manaim, canal 126, Sistema RL da Embratel, canal 85 da Sky Livre, também agora para o Espírito Santo, canal 16.2 TV aberta e outras plataformas. Você pode assistir a TV Manaim no seu celular, é só abrir o aplicativo da Rádio Manaim, lá tem TV Manaim, você clica e começa a assistir a TV Manaim na sua programação normal, ao longo do dia, da noite. Aliás, vou dar uma sugestão aqui, um conselho para você, uma ideia muito boa. Quer evangelizar alguém? Manda para essa pessoa o link do Serenata Manaim. Maravilha, tá? A gente tem feito isso, os resultados são ótimos, as pessoas entram em contato com a gente, como é que eu faço, e a gente convida para ir na igreja, porque eu usei a expressão correta, nós, jovens, nós temos que evangelizar, né? Tem que evangelizar, e aí o Senhor confia em nós. Jovens, sois fortes, é o que diz a palavra do Senhor. Seja bem-vindo à nossa edição do programa de hoje. Vamos ver quem está aqui no estúdio? Olha aí, o pessoal que está aqui no estúdio. Na semana passada a gente gravou a primeira edição desse programa, né? Nós gravamos, você está assistindo agora a sequência, e daqui a pouco a Karina vai dizer qual é o tema do programa de hoje. Se você não assistiu da semana passada, eu recomendo que você assista, porque aí você vai pegar as informações já desde o início. É muito bom, tá bom? Deixa eu cumprimentar aqui o pastor Júlio Filgueiras. Júlio, paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Josias, jovens e todos que acompanham a nossa programação. Minha colega Karina, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, pastor Josias, paz do Senhor, pastor Júlio, aos jovens que estão aqui presentes, aos irmãos também que estão nos assistindo, a paz do Senhor Jesus. Muito bem, fala para mim, Karina, qual é o tema do programa de hoje? Dando continuidade, né, pastor, ao tema da semana passada, a gente vai estar falando sobre mágoas, superando mágoas. Muito e bem. A gente está com um grupo aqui de jovens da área de Guarapari, aqui perto aqui do sul do estado, né? O Fernando, o William, a Júlia, a Amanda, Gabriel e Beatriz. Depois eles vão estar se apresentando. Vou falar o nome dos pastores da região lá que entraram em contato com a gente, né? O Vander, o João e o Carlos. É a área do Caltrim de Guarapari. Muito bem, ótimo, está explicado. E a gente já vai então para... Aliás, antes de nós começarmos com as perguntas, é interessante para quem está assistindo, você que está assistindo, olha só, se alguém perguntar qual é o tema do programa, ou qual o programa que você assistiu, não é sobre mágoa, né? Superando mágoas. A superação é necessária. Você vai entender por quê ao longo do programa, tá bom? Karina, vamos ver, vamos seguir com os jovens? Vamos, jovem aqui do estúdio, Fernando, pode fazer sua pergunta. A paz do Senhor Jesus, pastor Júlio, pastor Josias, todos que estão nos assistindo. Meu nome é Fernando, né? Eu sou da igreja de Jabuticaba, do ministério do pastor João da Mata. E a minha pergunta é como a mágoa, ela afeta a nossa comunhão com o Senhor? Vai lá, Júlio. Vamos lá. A gente poderia pensar, né? Olha, eu tenho uma mágoa com alguém, mas isso não vai me impedir de servir a Deus e vou continuar servindo ao Senhor normalmente. Mas a gente tem uma questão até doutrinária, porque a Bíblia ensina sobre isso. O que faz separação entre nós e o Senhor? Vocês podem dizer, os jovens? Pecado, né? Então, o nosso pecado é que faz separação entre nós e o Senhor. Então, todos os dias nós precisamos do perdão dos nossos pecados. Inclusive, a gente sempre começa os nossos cultos clamando pelo poder do sangue de Jesus e pedindo perdão pelos nossos pecados. Então, vamos ao texto aqui em Mateus 6,14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Verso 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, a gente tem aqui um problema. Se você está com mágoa no coração e não perdoa a pessoa que te ofendeu, pelo contrário, você nutre aquela mágoa, você mantém aquele sentimento, como que você vai ser perdoado pelo Senhor? Então, é muito importante, é fundamental que você venha ao altar do Senhor com essa questão resolvida no seu coração. Senhor, você deve orar por isso, porque às vezes isso é mais forte do que nós, né, pastor Sim. Josias?
Geralmente a mágoa vem de uma ferida, quando nós somos feridos por algo. E há feridas que são muito profundas, que fazem parte, às vezes, da infância da pessoa, e ela carrega aquilo por anos. Mas nós devemos perdoar. Quem dá essa condição de perdoar? O Espírito Santo, o próprio Senhor. Então, você pode ser até sincero com Deus. Senhor, está difícil perdoar. Né, o pastor Josias deu até alguns exemplos aqui. Está difícil, mas eu preciso ter comunhão com o Senhor. E você pode perceber, quando você está com mágoa com alguém, o louvor não flui no coração. Você não tem paz. Você não consegue ler a palavra. Parece que você está aprisionado naquele sentimento. É a expressão que o pastor Gideote usa. Você é refém, você fica refém daquele sentimento, daquela aflição. Então, é muito importante isso. Perdoar para você receber o perdão do Senhor. E se livrar dessa mágoa que está no coração. Inclusive, pastor Josias e os jovens que estão aqui, quem está participando, às vezes a pessoa vai à igreja todo dia e tem uma dificuldade, um problema que não se resolve, um problema no lar que não se resolve. Por quê? Mas essa pessoa vai na igreja todo dia, está participando dos cultos, mas a mágoa ainda está no coração. Ela não perdoou as ofensas que ela recebeu. Então isso é muito importante. E às vezes pede oração para o pastor, pede oração para o diácono, pede oração para o grupo, mas esse ponto não está sendo tratado. Então vai pedir oração? Pede por esse motivo. Eu tenho uma mágoa, eu preciso de uma libertação, e quando o Senhor libertar, tudo vai fluir, as bênçãos vão descer do céu, as janelas dos céus vão se abrir sobre nós. E nesse aspecto da comunhão, eu já disse isso aqui num outro programa, numa outra edição do nosso programa, só lembrando, é que quando Jesus nos ensinou a orar, o perdão foi a única parte da oração que tem uma condicionante. Pai nosso está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, aos nossos devedores. Então, o perdão, o pedido que o Senhor Jesus nos ensinou de perdão ao Pai, e aí está o que você disse, né? A gente clama pelo sangue de Jesus para pedir perdão e entrar na presença do Senhor, o pedido está condicionado ao nosso perdão. À condição que nós temos de pedir perdão ao outro para que o Senhor possa nos perdoar. Muito bom. Isso é muito, muito interessante. E há um aspecto que, quando você associa esse perdão com a festa, né, aquela festa em Israel, conhecida como Dia do Perdão, né, Dia do Yom Kippur, o que acontecia? Era o dia do sacrifício. O sumo sacerdote entrava, eles estavam fazendo um jejum do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, no ano era a única vez que ele entrava, com o sangue do cordeiro, que era imolado nesse pedido de perdão. E lá dentro ele ficava, e havia uma grande expectativa do povo do lado de fora, pela saída do sumo sacerdote. Então, quando o sumo sacerdote saía vivo do Santo dos Santos, é porque Deus havia recebido o perdão deles, podiam ir para casa, porque havia um banquete preparado em casa para festejar. Então, por que o perdão é importante para nós? Porque quando o sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus, ele aparecer em glória vivo, e nós pudermos entrar para o banquete, nós só vamos entrar para o banquete se estivermos perdoados. Amém. Se ele aceitou o nosso perdão. E nós só vamos ter o perdão dele se nós perdoarmos. Assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então, por isso, a importância do perdão. Amém. Muito bem. Vamos continuar. A próxima pergunta aqui no estúdio? Sim, pastor, aqui Vamos no lá, estúdio. segue. A próxima jovem pode fazer sua pergunta, Beatriz. Pai do Senhor Jesus a todos, Pai do Senhor Jesus, pastor Josias, pastor Júlio. Meu nome é Beatriz, sou da igreja de São Gabriel, no ministério do pastor Vânia de Souza. Pastor, a mágoa, ela pode ser uma porta de entrada para outros sentimentos? Sem dúvida, Beatriz. A mágoa, ela traz consigo outros sentimentos. Por exemplo, você está magoado com uma pessoa que te feriu, ou que te distratou, que não te deu a atenção devida. O que entra junto com essa mágoa muitas vezes? Um sentimento de ira.
A pessoa fica irada contra a outra pessoa. Ou até mesmo entra com esse sentimento, um sentimento de vingança. Muitas pessoas magoadas têm ali dentro do coração, junto com aquela mágoa, um sentimento de vingança. E o que a Bíblia fala sobre a ira, por exemplo? Você ficar irado com a outra pessoa e até o desejo de revidar. Lá em Tiago, capítulo 1, verso 20, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Você sente às vezes que se você der o troco, agora vai ficar justo pelo que essa pessoa fez comigo. Não. A ira do homem não produz a justiça do Senhor. E outra, a vingança, quando a gente fala em vingança, a gente tem, por exemplo, a experiência de Joabe, que era general de Davi, um homem que alcançou muitas vitórias, mas era um homem extremamente vingativo. Você tem, por exemplo, o irmão de Joabe foi morto por Abner, que era general do rei Saul. Abner não queria matar o irmão de Joabe, mas ele foi atrás de Abner, desafiou Abner era mais experiente e o matou. Joabe guardou essa mágoa por anos. Por anos. E essa mágoa nutriu um sentimento de vingança, o que nós não encontramos em Davi. Davi, por exemplo, ele foi perseguido por Saul. Deus deu a Davi a oportunidade de se vingar. Por 2 vezes, Saul foi entregue vulnerável diante de Davi, e Davi, podendo exercer a vingança, ele não fez. Isso agradou o Senhor, porque a vingança é do Senhor. Então, até na nossa vida isso acontece às vezes, pastor Josias. Uma pessoa que te aflige, uma pessoa que às vezes te humilha. No ambiente profissional, você, depois de alguns anos, de algum tempo, você se torna superior a essa pessoa. É a oportunidade que você tem para executar sua vingança. E você usa de misericórdia, como Davi fez. Então, Joabe, voltando, que era vingativo, passaram-se alguns anos, Abner se apresenta a Davi. Davi, eu quero lutar ao lado de vocês. Eu quero fazer uma aliança com vocês. Então agora Abner se apresenta para ser do mesmo exército de Joabe. Era um momento de aliança. Joabe usa esse momento para executar a vingança que ele tanto esperava. Então tem uma história, inclusive é uma história triste, que é contada até pelo pastor Gedeuti, naquelas aulas sobre a mente, de uma senhora, uma mãe, que já estava no leito do hospital, já eram os seus últimos dias, e uma pessoa da família conseguiu trazer os filhos para se encontrar com ela. Era a última vez que os filhos iam ver a mãe. E os filhos não tinham contato, mas a mãe fez questão, eu quero ver tinham as filhas principalmente, ela fala, eu quero ver minhas filhas, meus filhos, eu quero pedir perdão a elas, porque a mãe havia cometido algumas falhas. Ou seja, era um momento de aliança. A mãe queria pedir perdão. E o pastor Gedeuti conta na história que aconteceu, que a filha mais velha, quando a mãe pede perdão, a filha mais velha começa a usar aquele momento de aliança para executar a vingança contra a mãe. Mãe, é nesse leito de hospital que é o lugar da senhora. A senhora merece tudo isso que a senhora está passando. Porque a senhora nos abandonou. E a senhora deixou a nossa família. Então, tamanha era a mágoa que estava naquele coração, que até nesse momento, que era um momento de aliança, um momento de perdão, era a partida da mãe, essa filha então solta tudo isso em cima da mãe. E o próprio pastor Gedeuti menciona como que ficou o coração dessa filha depois. Então, a ira, a vingança não trazem paz. A impressão que dá é que a justiça vai ser feita. Não, mas a paz não entra no coração. A mágoa continua. Às vezes a mãe partiu, em alguns outros casos, a pessoa que você tem a mágoa, a pessoa se mudou de cidade, se mudou de país e você fica com aquela mágoa no coração. A pessoa até partiu, mas a mágoa continua, porque aquilo não foi resolvido, você não alcançou uma libertação da parte do Senhor. Então sim, a mágoa pode abrir uma porta para outros sentimentos, como o pastor Josias mencionou. É uma enfermidade que se agrava por causa da mágoa, e ela vai ali corroendo e vai crescendo ao ponto de levar você
a vivenciar outros sentimentos até piores. Boa aplicação que o pastor Júlio fez. A gente sempre tem a participação de irmãos, de jovens de fora. E a gente vai ouvir agora uma experiência contada pela irmã Rafaela Rodrigues, que é também lá de Guarapari. Fala, jovem. A paz do Senhor Jesus, irmãos, eu me chamo Rafaela, sou da ICM de Jabuticaba, zona rural em Guarapari, e eu venho relatar para os irmãos uma experiência que eu tive com uma amiga, onde ela se viu muito magoada com os irmãos da igreja, e ela, por esses motivos, ela não queria se batizar, queria sair da igreja, queria abandonar a obra mesmo, e eu tentei ali orientar ela, conversar com ela, até o momento que eu vi que eu não poderia fazer nada por ela se não fosse o Senhor. Então eu busquei ao Senhor, jejuei, orei muito por ela, e eu lembro de passar todas as vezes que eu passava na casa dela, eu clamava por ela, e até que um dia ela veio até mim chorando aos prantos, chorando muito, e eu pude ajudar ela ali. O Senhor tocou no coração dela, e hoje ela está na igreja, hoje ela é uma instrumentista, é batizada, e tem muitas experiências com o Senhor. Amém. Obrigado, Rafaela, por sua participação. Júlio, que coisa maravilhosa essa experiência, porque ela acabou se refletindo no momento em que se buscou a solução para a situação, acabou se refletindo numa conversão, né? Maravilhosa experiência que trouxe frutos para a eternidade, porque ela recebeu uma instrumentalidade na presença do Senhor. Eu vejo o tamanho dessa libertação. E uma amiga que orou com ela. Ou seja, até quando você tem uma mágoa, você tem que saber a quem recorrer. Tem que ser no corpo de Cristo, onde a igreja vai orar, vai te ajudar e o Senhor vai te libertar. Glória a Jesus. Amém. Vamos seguir com os nossos jovens aqui, Karina? Vamos seguir. A gente tem mais uma pergunta aqui, mais duas, na verdade. Primeiro, Amanda, pode fazer. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos que nos acompanham. Eu me chamo Amanda, sou da Igreja de São José, do Ministério do Pastor Carlos Barbosa. E, pastor, eu gostaria de saber quais os recursos espirituais que nós podemos usar para superar as mágoas. Amanda, os recursos espirituais estão na palavra, que são os recursos da graça. A oração, o jejum, a palavra revelada, o louvor, a madrugada, estar presente no corpo de Cristo, se expor à operação do Espírito Santo no meio da igreja. Qual é o perigo quando nós temos uma mágoa? Quando nós nos isolamos. Às vezes você tem uma mágoa, uma pessoa da igreja, por exemplo, que pode acontecer. Aí você não vai mais ao culto. Qual a chance dessa mágoa ser curada? Mínima. Pelo contrário, ela vai se transformar em uma ferida muito maior. Essa ferida vai se agravar e pode levar até a morte espiritual, né? Você perder a salvação, perder sua comunhão com o Senhor. Então, é utilizar todos os recursos que o Espírito Santo coloca à nossa disposição. E nesse momento, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. A gente tem que se levantar, tem que ir em direção ao Senhor, tem que perdoar quem precisa ser perdoado e receber aquilo que Deus tem para nós, que é a libertação total dessa mágoa que está no coração. A gente conversava um pouco, Júlio, antes do programa, sobre a diferença entre amor próprio e orgulho. São duas coisas diferentes. Amor próprio é uma defesa. Orgulho é um problema, é uma dificuldade, é um pecado. É algo que... É o orgulho que guarda a mágoa, não o amor próprio. Quando a gente pensa em amor próprio, a gente pensa na capacidade que nós temos de trazer para nós algo que é bom. E quando nós atendemos a orientação do Senhor, a voz do Espírito Santo, e lidamos com a mágoa e cuidamos e resolvemos aquela mágoa, isso faz bem para a gente. Então isso é amor próprio. Agora, o orgulho é que nos impede. Quando você coloca o orgulho acima daquilo que é a vontade do Espírito Santo, e aí isso é pecado, né? Isso é idolatria, isso é rebelião contra o Senhor, contra o Espírito Santo, contra a vontade do Senhor e tudo mais. Por isso que esse é um assunto que precisa, né? Eu vejo que desses dois programas a gente chega a uma conclusão, né, que a mágoa é uma enfermidade que precisa ser combatida.
né? Sem A dúvida. gente precisa ser curado Uhum. dessa enfermidade espiritual. Vamos seguir com os nossos jovens, Karina? Vamos, Gabriel, pode fazer sua pergunta. Paz do Senhor, pastor Júlio, pastor Josias. Meu nome é Gabriel, sou da igreja da ICM de São José, do pastor Carlos. Pegando até um gancho na pergunta anterior e o que o pastor falou, né? A mágoa traz muitas vulnerabilidades. Então, para nós podermos superar essa mágoa, quais cuidados que nós precisamos ter? Um cuidado importante quando nós estamos feridos é aquela passagem bíblica do bom samaritano. Quando o bom samaritano encontra o homem ferido, a primeira coisa que ele faz, atou-lhes as feridas. Porque se você tem uma ferida aberta, qual é o perigo? Uma contaminação. Pode se tornar até uma infecção generalizada. Então, você está com a ferida, o Senhor vem e tampa a sua ferida. Não deixar essa ferida aberta. Qual a falha que alguns cometem? Está magoado com alguma coisa, sai falando da sua mágoa para as pessoas. Aí você ouve uma palavra, você expõe a sua mágoa para uma pessoa que não tem o Senhor, ou que não está em um bom momento na vida espiritual, e você ouve uma palavra que não vem de Deus, aquela mágoa se agrava ainda mais. Sua situação, ao invés de melhorar, piora. Então, às vezes vem uma pessoa até para concordar com você. Não, é isso mesmo, você está magoado, você tem toda a razão. E quando, na verdade, nós precisamos de alguém que diga o contrário. Não, olha, você precisa olhar para o Senhor. Não olhe para o homem. O homem falha, você também pode magoar alguém em algum momento da sua vida. Mas vamos aos pés do Senhor. Então, é muito importante que essa ferida seja fechada e só o Senhor cuide disso, junto ao corpo. E aí lá na parábola do bom samaritano, ele derrama azeite, né, o vinho, que é a bênção do Espírito Santo, que são os remédios que curam as nossas feridas, que curam a nossa mágoa, a bênção do Espírito Santo. Então você tem, por exemplo, a gente trouxe um exemplo negativo, que foi o exemplo de Joabe, que era muito vingativo. A gente tem um exemplo positivo, por exemplo, aqui, que é a história de José. José foi traído pelos irmãos, vendido pelos irmãos, passou por muitas situações difíceis, foi caluniado pela mulher de Potifar, foi preso injustamente. Mas quando chega o final da história de José, quando ele reencontra os seus irmãos, nós vemos que ele não está com mágoa no coração. Pelo contrário, ele tinha poder, inclusive, para se vingar dos seus irmãos. Uma ordem como governador do Egito, todos estavam mortos. Mas ele exerceu ali a misericórdia. Por quê? Nós não vimos na história dele essa ferida aberta, falando para as pessoas tudo que ele vivenciou. Deus tratou as feridas dele. Ele estava curado, liberto, e nós vemos que na vida dele o Senhor o prosperou, o colocou em um lugar alto para ser bênção para a sua família. Então é possível sim superar essas mágoas, se a nossa ferida for tratada pelo Espírito Santo, no corpo de Cristo. Amém. 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 Glória a Jesus. Glória a Jesus. Pastor, eu queria aproveitar também e fazer uma pergunta até para os irmãos que estão nos assistindo em casa, estão aprisionados nessa situação. Qual seria, assim, a melhor forma de sair dessa condição? Olha, existem mágoas, aqueles que estão em casa. Nós já dissemos, existem feridas que são muito profundas. Então você pega, há pessoas, inclusive, que a mágoa é tão grande que a pessoa se torna irreconhecível. Essa mágoa muda a identidade daquela pessoa. Você tem, por exemplo, um exemplo bíblico, Noemi, a história de Noemi, quando ela vai para Moabe e ela volta, ela retorna tão dilacerada, tão triste, tão magoada, ela tinha uma mágoa, inclusive, que é a pior de todas, ela estava magoada com o Senhor. Ela estava magoada com o Senhor, um Deus perfeito, que é o Deus que nós servimos. E quando eles perguntam lá no livro de Ruth, capítulo 1, verso 19, assim, pois, foram-se ambas, Noemi e a sua nora Ruth, que voltou com ela, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam, não é esta Noemi? Noemi significa agradável, dócil, uma pessoa doce. Porém, ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ela diz o seguinte, não me chama mais de Noemi,
podem me chamar de Mara. Mara significa amargura. Águas amargas, as águas de Mara lá que está lá na história de Moisés, quando ele traz o povo no Egito, saindo do Egito. Então, a amargura dela era tão grande que ela fala assim, meu nome agora é Mara. E quando a gente vê uma pessoa amarga, muitas vezes a pessoa amarga é uma pessoa solitária. Porque ninguém quer ficar perto de uma pessoa amarga. Quando lá na história de Mara mesmo, que quando Moisés vem com o povo saindo do Egito e eles vão provar das águas e as águas eram amargas, eles falam, Moisés, nós não podemos tomar dessas águas. E chamaram aquele lugar Mara, porque as águas eram amargas. Então Moisés toma um lenho, lança sobre as águas e as águas se tornam boas. Ou seja, existe uma solução para tirar essa amargura do coração. Essa solução é o madeiro. É a morte de Jesus na cruz do Calvário, o sacrifício perfeito. E ali na cruz ele recebeu ali com o hisopo a amargura. Ele tomou o fel. Ele levou toda a nossa amargura para que você receba a doçura do Espírito Santo, a bênção do Espírito Santo. Então, as pessoas amargas, elas acabam por ser rejeitadas. Ninguém tem mais paciência para ouvir. Mas quando essas pessoas vêm a Cristo, elas recebem o poder do sangue de Jesus, o madeiro que Ele levou por nós, e essa amargura fica doce, porque o Senhor nos liberta de todas essas mágoas, todas essas tristezas que assolam o nosso coração. Glória a Deus, é isso mesmo. A solução, ela existe, isso é uma bênção. Bom, a gente agora vai ouvir, né, e assistir a uma palavra, uma breve palavra que será trazida pelo pastor João da Mata, lá de Guarapari. Vai trazer uma mensagem da parte do Senhor nesse assunto. Fala, pastor. Olá, paz do Senhor, paz do Senhor, pastor Josias, pastor Júlio, todos os jovens que estão aqui conosco, a todos que nos assistem, é um prazer, uma alegria para nós participarmos desse programa. Quero deixar um texto aqui para os irmãos, que está em Provérbios, capítulo 15, o versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, nós temos aqui o furor e a ira. As coisas, dois sentimentos que são provocados e que podem levar as pessoas a terríveis consequências. E às vezes é quem está falando é que provoca isso. A palavra branda nós devemos buscar no Senhor Jesus. Pai, perdoa-os, não sabem o que fazem. Né? A palavra mansa, a palavra branca. Essa palavra não é com aquela voz mole, macia, não. A palavra branda, ela tira o desejo de vingança, o furor, ela aplaca a ira, ela une as pessoas, né? E também a palavra nos ensina que o homem fala daquilo que o coração está cheio. E às vezes, quando nós nos deparamos com alguma situação que você tem que decidir, você tem que falar. Se puder ficar calado, é melhor, porque o calar é ouro, né? O falar é prata. Mas tem hora que você tem que falar. O que um servo de Deus deve fazer? Se prepara. Como é que você se prepara? Jejuando, buscando o Senhor, e vai resolver a sua situação. No seu coração vai estar o que Jesus falou, porque o Espírito Santo colocou. A sua palavra será branda e vai unir pessoas, em vez de separar. Eu quero deixar esse texto, que as pessoas meditem, os irmãos meditem, e que possamos praticá-los. Então, a todos, a paz do Senhor Jesus. Foi um prazer participar com vocês. Obrigado, João, por sua participação, querido companheiro, pastor João da Mata, que inclusive apresenta aqui ao programa Agropastoril, um programa fantástico que aborda temas do campo, e você tem a oportunidade de assistir na programação da TV Manaim. Um abraço, pastor João da Mata, um abraço aos irmãos aí em Guarapari. Pastor Júlio, um tema muito interessante, muito atual,
sempre atual, né? E, sobretudo, um tema importante para a nossa condição de servos, de comunhão e de preparo da igreja para o arrebatamento. Foi uma bênção a gente estar junto. Obrigado pela É sua um prazer, presença. Paz, pastor Senhor. Josias. Paz do Senhor a todos. É um prazer Já estar se aqui. sinta convidado para outras oportunidades Amém. como essa. Amém. Tá Será um certo? prazer. Minha amiga Karina, a paz do Senhor. Fala um pouquinho da nossa equipe de produção. Pai do Senhor, pastores. Nossa equipe de produção é formada pela Nínive, Raíssa, Thalisson e eu, quando eu ajudo, quando eu não atrapalho. Eu também gostaria de agradecer também a senhora Emília, que entrou em contato com a equipe de produção, trouxe os jovens, eles fizeram um trabalho de estudo, de preparação, jejuaram, fizeram madrugada, para poder estar aqui, o programa ser uma bênção para todos os jovens. A irmã Emília, que é a esposa do pastor João da Mata. Isso Queridos, mesmo, casal querido. queridos. Amém, obrigado, Amém. Karina. Para vocês jovens, a casa é de vocês. Sempre que quiserem, podem voltar, será um prazer recebê-los, uma alegria. Um grande abraço para nossa turma ali em Guarapari. A gente sempre tem notícias muito boas daquela região. Amém? Paz, Senhor. Amém. Bom, gente, a gente chega então ao final de mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Se você estiver assistindo através do YouTube, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Não tenha mágoa de mim, tá certo? Porque eu também não tenho de você. Nós vamos pro céu juntos, tá bom? Semana que vem, se Deus quiser, a gente volta com mais um tema novo, mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.